Hoje vou resumir mais um livro de psicologia chamado Persuasão. Sinceramente, quanto mais livros sobre psicologia eu leio, mais assustado eu fico, porque percebo como manipular alguém é fácil. A parte mais assustadora é que a maioria das táticas que você aprenderá neste vídeo estão tão escondidas que a sua mente consciente não consegue percebê-las. Tudo acontece inconscientemente. É quase como se fosse uma pílula mágica. Você dá a pílula às pessoas antes de falar com elas e elas começam a acreditar em você ou a se comportar de maneira diferente. Elas sentem que estão no controle e que tomaram uma decisão consciente, mas não foi isso que aconteceu. Por exemplo, em um experimento, enviaram um cara muito bonito, tipo um modelo, para abordar mulheres aleatórias no shopping e pedir seu número para o encontro. Agora, dar o seu número de telefone para um completo estranho é uma coisa arriscada, e claro, o cara recebeu muitos nãos. Mas ele também recebeu alguns sims sempre que abordava uma mulher na frente de uma determinada loja. Você consegue adivinhar que tipo de loja era? Não era uma loja de perfumes ou de chocolate, era uma loja de flores. Se você pensar bem, flores estão relacionadas a romance e, inconscientemente, isso impactou o comportamento daquelas mulheres e fez com que elas estivessem mais dispostas a oferecer seu número de telefone. Após o experimento, perguntaram aos participantes que aceitaram dar seus números se a loja tinha algo a ver com sua decisão. Todas responderam: claro que não, tomei uma decisão consciente de dar meu número. Em um experimento semelhante, novamente, um homem se aproxima das mulheres na rua e as convida para o encontro. Desta vez, os pesquisadores queriam testar como os resultados seriam alterados dependendo do objeto que ele estava carregando no momento da abordagem. Houve um objeto em particular que trouxe muitos sims. Você consegue adivinhar qual era esse objeto? Bem, era um violão. Vejamos outro exemplo do mundo dos negócios. Há uma experiência interessante com uma loja de móveis online. Os pesquisadores direcionaram metade dos compradores para uma landing page que tinha nuvens suaves na imagem de fundo e a outra metade de compradores foi direcionada para uma página que tinha fotos de moedas como plano de fundo. As pessoas que viram nuvens na imagem focaram sua atenção na escolha de móveis com base na suavidade e conforto. E as pessoas que viram as moedas ao visitar a página se concentraram no preço e tentaram encontrar as opções mais baratas. Após o experimento, quando perguntaram a essas pessoas se as moedas ou as nuvens tiveram algum papel em sua decisão, todas riram e disseram que não, que são pessoas independentes e conscientes, e as nuvens ou moedas não tiveram absolutamente nenhum impacto sobre elas. Ok. Até agora, ambos os experimentos estavam relacionados a mensagens e visuais. E quanto a palavras, será que podemos criar o mesmo efeito, mas com palavras? A resposta é sim, e aqui está como. O vendedor não estava conseguindo vender seu produto, que custava $75 mil. Sempre que ele mencionava o preço, muitos clientes tentavam negociar e, quando não conseguiam o preço mais baixo que queriam, simplesmente iam embora. Por isso, o vendedor estava perdendo muitos clientes. Então ele fez uma pequena mudança. Durante sua apresentação, antes de mencionar o preço, ele dizia brincando: bem, obviamente eu não posso cobrar $1 milhão por esse produto. Sempre que mencionava esta frase, quase ninguém tentava negociar o preço ou reclamava que $75 mil era muito dinheiro. Por quê? Porque $75 mil parecia uma quantia muito pequena em comparação com $1 milhão. E sim, concordo plenamente com você que mencionar $1 milhão em tom de brincadeira não tem nada a ver com um produto de $75 mil e não deveria mudar o comportamento das pessoas. Mas essa não é a realidade. A realidade é que, inconscientemente, isso afetou a percepção das pessoas sobre o preço. Em um outro experimento, os profissionais de marketing queriam que os clientes testassem uma nova bebida energética e lhes dessem um feedback. Muitas pessoas não concordaram, o que é até compreensível porque o produto era novo e isso criava uma certa resistência. Então os profissionais de marketing tentaram outra tática. Dessa vez, antes de oferecer o produto, eles perguntaram às pessoas: você se considera uma pessoa aventureira? Muitas pessoas disseram que sim, elas eram aventureiras. E então, quando lhe ofereceram a oportunidade de experimentar a nova bebida energética, elas concordaram. Quero te dar um exemplo que aconteceu pessoalmente comigo. Uma vez eu estava me encontrando com um banqueiro e de alguma forma acabamos conversando sobre os produtos de investimento que o banco oferecia. Ele descreveu alguns produtos, mas nenhum deles chamou minha atenção. Então eu estava meio ouvindo e meio pensando em ir embora. Mas antes de descrever o próximo produto, ele disse algo que me fez acordar, me inclinar para a frente e ouvir com atenção. Ele disse:
O próximo produto que vou falar é aquele que eu recomendaria até para minha mãe investir. Assim que eu ouvi essa frase, senti uma forte confiança nele e no produto. Provavelmente não de propósito, mas ele ativou um dos mais poderosos princípios de persuasão, o que Robert Cialdini chama de princípio da unidade. Unidade refere-se a uma identidade compartilhada, do qual tanto o influenciador quanto o influenciado fazem parte. A ideia de que compartilhamos uma identidade com a outra pessoa faz com que queiramos dizer sim a ela, muito mais do que a alguém que está fora dessa unidade. Se um comunicador puder mostrar que pertence ao mesmo grupo que nós, antes de entregar a mensagem, então estaremos muito mais abertos a cooperar com essa pessoa ou acreditar nela. Aqui está outro exemplo. Uma grande preocupação dos investidores sempre foi: o que acontecerá com a empresa do Warren Buffett, Berkshire Hathaway, quando ele não estiver mais no comando? Em uma carta aos acionistas sobre os planos de sucessão, Buffett escreveu: "Vou dizer o que eu diria à minha família hoje se eles me perguntassem sobre o futuro da Berkshire." Usando essa linguagem, Buffett foi altamente convincente porque disse que estava aconselhando os leitores da mesma forma que aconselharia a um membro de sua família. A forma mais poderosa de unidade está na família. As pessoas se esforçam muito, até mesmo arriscam suas vidas para ajudar parentes próximos. Roberts mostra como você pode usar a unidade relacionada à família, mesmo quando está tentando influenciar pessoas que não são seus próprios parentes. Em uma de suas aulas na faculdade, Roberts queria que os alunos e seus pais preenchessem o questionário. A adesão dos alunos sempre era muito alta, mas a taxa de participação dos pais normalmente era bem menor, geralmente abaixo dos 20%. Um pequeno ajuste aumentou a taxa de resposta dos pais para 97%. Qual foi esse ajuste simples? Roberts disse que daria aos alunos um ponto extra em um teste se seus pais completassem a pesquisa. Um ponto extra em apenas um dos testes de um semestre inteiro é um benefício bem pequeno. Seria improvável que tivesse qualquer impacto na nota final do aluno, mas ao invocar o conceito de ajudar um membro da família, ele aumentou a taxa de resposta em 5 vezes, de ruim a quase perfeita. As implicações desses estudos e exemplos são enormes. Isso significa que se eu puder alterar a sua atenção para, digamos, ajuda, justiça ou romance antes de entregar minha mensagem, naquele momento você se tornará uma pessoa prestativa, justa ou romântica. Em outras palavras, usando as táticas de persuasão, posso mudar sua identidade naquela situação específica, posso mudar quem você é, posso mudar a maneira como você se percebe e posso mudar a maneira como você percebe a mim e a minha mensagem. Este próximo experimento é bastante impressionante e explicará por que somos influenciados tão facilmente. Na Bélgica, pesquisadores reuniram um grupo de pessoas e mostraram a eles uma foto de um objeto doméstico, mas com uma imagem de fundo diferente. Eles dividiram as pessoas em 3 grupos. Na foto de fundo do primeiro grupo, havia uma pessoa sozinha. A imagem de fundo do segundo grupo tinha 2 pessoas, em pé, uma ao lado da outra, mas separadamente. Finalmente, na imagem de fundo do terceiro grupo, havia 2 pessoas em pé ombro a ombro. Durante o experimento, os pesquisadores se levantaram e acidentalmente derrubaram vários objetos no chão para descobrir quem desses 3 grupos se ajoelharia e ajudaria. Tanto do primeiro quanto do segundo grupo, apenas 20% das pessoas ajudaram, mas os resultados foram 3 vezes maiores no terceiro grupo, que tinha uma imagem de fundo de 2 pessoas em pé, ombro a ombro. Agora, esta não é a parte mais interessante do experimento. A parte mais interessante é que os sujeitos desse experimento eram bebês de 1 ano e meio que ainda não tinham raciocínio lógico bem desenvolvido e mal conseguiam falar. Este experimento prova como esse processo é primitivo e fundamental e porque, subconscientemente, cada um de nós pode ser facilmente influenciado, independentemente do nível de habilidade lógica ou de inteligência. Por exemplo, a pesquisa mostra que se você simplesmente colocar a imagem da escultura O Pensador no canto da tela enquanto as pessoas desempenham uma tarefa, elas se tornam mais analíticas e cometem menos erros. Ou se você colocar a foto de uma pessoa vencendo uma corrida, então elas produzem mais. A mensagem subconsciente afeta positivamente sua performance e seus resultados. Agora vamos ver na vida real como podemos aplicar o que aprendemos com esses experimentos. Tenho 6 dicas práticas para você, mas primeiro gostaria de fazer uma analogia que resumirá tudo o que abordamos até agora e também facilitará a compreensão da lição central desses experimentos. Imagine que você está plantando uma semente.
Se você quer que a semente cresça e dê frutos, você precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, escolher uma semente de boa qualidade e, em segundo, preparar o solo corretamente. Se o solo não estiver bem preparado, a semente não crescerá independentemente da qualidade da sua semente. Usando esta analogia, podemos dizer que a semente é a sua mensagem, que você usa para convencer os outros. E este livro e todos os experimentos e exemplos que você ouviu até agora são sobre a preparação do solo. O que você diz para persuadir é importante, mas o que você coloca na frente da sua mensagem antes que ela seja entregue, às vezes é mais importante. Em outras palavras, sua semente é importante, mas primeiro você precisa ter certeza de que o solo está nas condições certas para que a semente seja cultivada. Você viu isso em todos os experimentos. Sempre havia uma frase, um pedido ou uma imagem que via antes da mensagem a ser entregue e que mudava completamente o comportamento das pessoas. Ok, vamos passar para 6 dicas. 1. Se você está dando um produto grátis para os seus clientes, considere dar o produto aos membros da família deles, em vez dos próprios clientes. Isso pode ser mais efetivo. Lembre-se do experimento com alunos e seus pais e como dar um ponto extra na prova ajudou a taxa de resposta dos pais. 2. Digamos que você tem um produto e precisa de ajuda do seu cliente para melhorá-lo. Em vez de perguntar qual é o seu feedback ou qual é a sua opinião sobre esse produto, você pode perguntar qual é o seu conselho sobre este produto. A diferença parece pequena, mas o efeito é bem grande, pois a palavra conselho cria uma unidade, cria um efeito de união. A palavra conselho faz com que as pessoas deem um passo à frente em sua direção e as palavras opinião ou feedback as fazem recuar um passo. Como você provavelmente já percebeu, essa dica está relacionada ao conceito de unidade. Lembre-se do exemplo de Warren Buffett e da minha conversa com o banqueiro. 3. Se você está planejando pedir um aumento de salário no trabalho, faça-o no momento em que você recebeu um bom feedback dos clientes ou quando você tiver alcançado um ótimo desempenho em algum projeto. Este é o momento em que os resultados do seu bom trabalho estarão no centro das atenções. Esta dica está relacionada ao experimento com o novo energético. 4. Se você é um estudante e está tentando convencer outros alunos a doar para alguma causa, você pode mencionar que você também é um estudante e isso ativará automaticamente o princípio de unidade e aumentaria as doações. Novamente, esta dica também está relacionada ao princípio de unidade. 5. Decore seu ambiente de acordo com seus objetivos. Até ler livros como este, eu acreditava que era burrice escrever frases ou palavras motivacionais nas paredes do escritório. Você provavelmente já viu nos escritórios palavras como coragem, sucesso, vitória, qualidade, cliente em primeiro lugar, etc. Acontece que essas coisas realmente funcionam e nos impactam subconscientemente. Então pense sobre quais são as coisas que você está tentando alcançar e como você pode decorar o ambiente para colocá-lo neste estado de espírito. Por exemplo, quando meu objetivo era ganhar $10.000 por mês, fui ao site da Amazon e comprei uma pilha de dinheiro falsa de $10.000 e coloquei na minha mesa para me lembrar do meu objetivo. Quando quis começar a investir mais, imprimi uma frase que dizia "faça o dinheiro trabalhar para você", emoldurei como uma foto e coloquei na minha mesa de trabalho. Você também pode fazer pequenas coisas como alterar a imagem de fundo do seu telefone ou computador. Você pode ouvir diferentes tipos de música de acordo com o tipo de trabalho que está fazendo. Se a tarefa exigir que você seja altamente focado, basta pesquisar no Google Music for Focus ou Música para aumentar o foco e ouvir a playlist enquanto trabalha no seu projeto. Por exemplo, antes de começar a escrever roteiros como esse, eu sempre assisto um vídeo do meu youtuber favorito. Eu gosto dos seus vídeos porque eles são de alta qualidade e ele consegue explicar assuntos complexos de uma forma muito simples. Apenas reproduzir passivamente alguns dos seus vídeos antes de começar a escrever roteiros me coloca no mindset certo, no qual também estou focado em qualidade e simplicidade. 6. Traga a pessoa para o mindset certo antes de entregar sua mensagem. Vou explicar com um exemplo. Uma vez, eu queria convencer um dos meus colegas a fazer as coisas de forma diferente em nosso projeto. Nós dois sabíamos que essa mudança seria ótima para o projeto, mas ele simplesmente não queria se comprometer porque ele teria um trabalho extra. Principalmente na época, tínhamos tido algumas outras discussões nos dias anteriores, então ele estava em um mindset de discordar de tudo o que eu sugerisse. Então, depois de 2 tentativas fracassadas de convencê-lo, tentei uma tática deste livro e funcionou. O que fiz de diferente desta vez? Bem, antes de começar o assunto, eu disse o seguinte: você se lembra que, uns 3 meses atrás, você sugeriu uma mudança da qual eu discordei, mas como era para o bem do projeto eu acabei concordando? Ele disse que sim. Eu disse,
Ok, hoje, graças a essa mudança que você sugeriu, tivemos grandes melhorias. Na época, eu era contra, mas concordei com o que você sugeriu porque você disse que seria melhor para o projeto. Não era sobre você, nem sobre mim. Era sobre o que era melhor para o nosso projeto. Agora, hoje eu estou pedindo uma mudança, e nós dois sabemos que será melhor para o projeto. Então, o que tal nós dois colocarmos nossos egos de lado e implementarmos a mudança que eu estou sugerindo? Ele pensou um pouco e disse sim. E esse foi o fim da história. A razão pela qual isso funcionou foi porque eu mudei o mindset de discutir para fazer o que era melhor para o projeto. Pense em sua vida. Provavelmente você também passa por situações semelhantes. Quais são as coisas que você pode dizer ou fazer antes de entregar sua mensagem para levar a pessoa ao mindset certo para que ela seja mais receptiva à sua mensagem? Você precisa que a pessoa seja justa, romântica, honesta ou cooperativa. Defina o que você quer. Encontre uma frase ou imagem ou objeto que coloque a pessoa neste mindset e então entregue sua mensagem. E, é claro, faça isso de forma ética. Não vá apenas aplicando essa tática em todo mundo. Talvez você tenha dúvidas do que acontecerá se você não agir com ética. Por exemplo, o que aconteceria se você decidisse usar essas táticas de forma antiética em sua empresa contra seus clientes? Bem, seus funcionários vão ver o que você está fazendo e eles vão começar a usar as mesmas táticas dissimuladas contra seu próprio cliente, que é você. Portanto, é altamente provável que não agir eticamente vai sair pela culatra. Mais uma coisa, tenha sempre em mente que você não é imune a estas táticas e pode ser facilmente influenciado. Por exemplo, um amigo ou colega pode mencionar um pequeno favor que fez para você antes de pedir um grande favor. Mencionar um pequeno favor o colocará em um mindset em que você sentirá um forte desejo de ajudá-lo. Ajudar as pessoas que nos ajudaram está no nosso DNA e é muito difícil lutar contra isso. Se o favor que eles pedem é igual ao favor que eles fizeram por nós, então tudo bem. Mas às vezes eles usam um pequeno favor como isca para que você concorde com algo muito maior. Portanto, em tais situações, não dê uma resposta imediata, não se apresse. Diga a eles que vai pensar no assunto e avisar sobre a sua decisão. Se você se apressar, é altamente provável que concorde com o pedido deles e depois se arrependa. Pessoalmente, já aconteceu comigo várias vezes. Concordei em fazer coisas das quais me arrependi mais tarde. Finalmente, meus objetivos com esse vídeo foram 1. Aumentar a consciência das fraquezas que cada um de nós possui para que possamos nos proteger. 2. Mostrar maneiras de aplicá-las eticamente à sua vida, trabalho ou negócio. Espero que tenha sido um vídeo útil. Se você quiser ver vídeos semelhantes a este, confira a playlist que você vê na tela.